Nós estamos no segundo domingo de Advento. E nesse tempo de Advento, a série de pregação é intitulado sobre a história que mudou a vida, a história que mudou o mundo, a história que mudou a humanidade. E assim como uma boa história, nós precisamos ter alguns elementos. O primeiro é um autor, um bom autor. Nós precisamos ter um excelente autor. Depois nós precisamos ter protagonista. O protagonista é aquele que vai tentando embaraçar a missão do protagonista. O protagonista é o personagem central e o antagonista é aquele que vai tentando embaraçar a missão. Mas também nós precisamos de bons coadjuvantes. O coadjuvante é aquela pessoa que vai tendo um relacionamento com o protagonista, com a pessoa central, o mocinho. Mas assim como em um filme ou em um livro, há também um outro grupo de pessoas ali. E esse grupo eu quero refletir com vocês nessa noite, que são os figurantes. Então, para que haja uma boa história, a pastora Cristina, no domingo passado, pregou sobre o autor dessa história. E o autor é quem? Deus. Aquele que escreveu, já predestinou toda a caminhada do ser humano. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Salmo 139, o texto da colheita desta noite, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe. Crescendo ali em segredo, tu me vistes antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Esse é o nosso Deus, o autor e consumador da nossa história. E o protagonista dessa história central da nossa vida é Jesus Cristo. O próprio autor vem ao nosso encontro e se torna o protagonista central, Jesus Cristo. Bem, há também um antagonista nessa história, que é o próprio diabo, que tenta embaraçar essa caminhada, a missão de Deus. Vai testando Jesus lá no início, naquela caminhada, no deserto. O diabo vai tentando convencer Jesus a não cumprir a sua missão. Então nós temos o antagonista, mas nós também na Bíblia nós vamos encontrar inúmeros coadjuvantes. O coadjuvante é de fato aquele que vai interligando, vai se entrelaçando, vai tendo uma intimidade com o autor, com o protagonista. É aquele que vai entrelaçando o enredo. Além disso, como um bom filme, nós temos os figurantes. O figurante é aquele que não tem voz, é aquele que não tem um envolvimento, é aquela pessoa que está ali para completar o espaço. Vez ou outra, ela esboça um semblante de mal isso. E talvez, se você assistiu assim como eu, no passado, os filmes do Jack Chan, era muito engraçado, porque ali também nós vamos ver bem claramente que o protagonista, ele lutava contra o antagonista, e a câmera às vezes passava assim, ia pegando aqueles figurantes, os figurantes passando, caminhando sem nem dar muita bola. Aqueles figurantes talvez mal interpretadores, mas eles estavam ali, de corpo apenas. E era muito engraçado porque em meio de toda aquela muvuca acontecendo, parecia que aquilo era natural para aquelas pessoas. Então os figurantes, eles são essas pessoas que vão apenas estando ali, existindo ali naquele cenário. Então nós precisamos, para uma boa história, de fato, autor, protagonista, antagonista, coadjuvante, figurante. E aqui eu quero compartilhar com vocês algo que
e meu enteado está aí para provar, eu tenho um gosto peculiar em música. E eu cresci ouvindo músicas que talvez alguns hoje possam questionar, mas eram autores muito bons, eram poetas, eram escritores e que viraram compositores. E um desses músicos, e aqui eu vou pedir para quem já ouviu alguma música, levante a mão, tá? Não precisam ter vergonha, tá? O autor, o músico, que eu até hoje tenho grande apreço, hoje ele está com 80 e poucos anos, é Zé Geraldo. Alguém que já ouviu as músicas dele? Levanta a mão. Opa! Não precisa ter medo, ninguém vai se revelar a idade que tem. E Zé Geraldo, eu cresci ouvindo ele na minha infância, e quando eu vou para a adolescência, eu escutava com muito gosto aquelas músicas, e uma das músicas me impactou e talvez teve uma grande parcela na minha transformação e que me conduziu a ser quem eu sou hoje. A música Milha aos Pombos. Alguém já ouviu? Essa música, Milha aos Pombos, ela foi composta muito tempo antes, mas lançada em 1981, há 43 anos atrás. E Zé Geraldo, ele vai poeticamente narrando a história daquele povo, daquele tempo. E eu trouxe aqui 2 frases apenas. Isso tudo acontecendo, e eu aqui na praça, dando milho aos pombos. Entra ano, sai ano, cada vez fica mais difícil, pão, arroz, feijão, aluguel, uma nova corrida do ouro, o homem comprando da sociedade o seu papel. Tudo isso acontecendo, e eu aqui na praça dando milho aos pombos. Eu já nem sei mais o que mata mais, já nem sei o que mata mais, se é o trânsito, a fome, a guerra. Se chega alguém querendo consertar, vem logo a ordem de cima, pega esse idiota em terra. Todo mundo querendo descobrir o seu ovo de Colombo. Aliás, para quem não conhece linguajar, às vezes tem que pegar um Google do lado para entender o que ele queria dizer. O que Zé Geraldo me impactou é que há 2 tipos de pessoas. As pessoas que estão apenas sentadas no banco, dando milho ao pombo, vendo a história passar, vendo o enredo se descortinando, vez ou outro esboço aquela cara de mas fica por isso, aquela curiosidade. Zé Geraldo descrevia com uma maestria, de uma forma muito poética, quem nós somos nessa vida. E eu tive para mim, eu não quero ser esse que está sentado no banco, só dando milho aos pombos. Eu quero ser alguém que faça algo, que vai fazer algo diferente. E essa é uma das minhas frases: o grande perigo de sermos apenas um figurante no filme ou no livro da nossa vida. Esse é o grande perigo para mim e para você, de vendo a história passar, se descortinando, e nós sendo apenas meros figurantes, apenas meras pessoas. E talvez nessa altura você se pergunte: pastor, mas o que isso tem a ver com a fé? Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que também houve muitos figurantes, muitas pessoas que estavam ali, sentadas no banco da praça, vendo Jesus Cristo, as coisas acontecendo, mas não conseguiram dar um passo do figurante para o adjuvante. Se você trouxe sua Bíblia, e propositalmente eu coloquei muito pequeno, se você trouxe sua Bíblia, abra em Marcos capítulo 1, verso 27, também será projetado. Ao contrário dos outros evangelhos, Marcos é um daqueles livros de ação. Ao contrário de Mateus, que tem uma ordem cronológica, que sabe onde que Jesus está naquele momento, naquele cenário, Marcos, ele é um filme de ação. Do nada, Jesus ele está aqui, aí de repente já vai para lá, aqui, e ele vai transitando entre cenas. Porque Marcos, ele é de fato o primeiro evangelho a ter sido escrito, o mais antigo, e ele não se preocupou tanto com essa ordem cronológica.
Então ele estava muito mais preocupado em escrever e deixar muito claro as ações de Jesus. E quando nós olhamos para só o primeiro e segundo capítulo, nós já vamos identificar diferentes tipos de pessoas. Marcos capítulo 1, verso 27, ali está escrito: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensinamento? E com autoridade até os espíritos imundos ele dá ordem e eles lhes obedecem. Todos ficavam admirados. Marcos 1, versículo 29. Logo que saíram da sinagoga, agora Jesus já está num outro cenário, poucos versículos depois. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago, João, à casa de Simão e André. Logo, a sogra de Simão estava de cama e com febre. Falaram a respeito dele, e falaram a respeito dela a Jesus. Quem é essas pessoas? Marcos capítulo 1, verso 32. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Toda a cidade estava à porta onde que Jesus estava. Capítulo 2 de Marcos. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum, ou seja, ele volta para a cena 1. E logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá. E ajuntando-se tanta gente que não havia lugar, nem mesmo do lado de fora, perto da porta, enquanto Jesus estava anunciando a mensagem. Então as Sagradas Escrituras, elas já vão dizendo, olha, há vários tipos de pessoas. Há pessoas que são, de fato, coadjuvantes, que vão ouvindo a palavra de Deus e vão se entrelaçando, mas também há pessoas que estão ali, completando a cena, mal e mal esboçando eventualmente aquele semblante de curiosidade, de dúvida. E quando nós olhamos para a nossa vida, este é um dos grandes perigos de nós sermos apenas figurantes, de estarmos apenas sentados no banco da praça, dando milha aos pomos. Pastor, mas como assim? O Salmo 139, ele descreve de que o Senhor escreveu a nossa vida. E será que eu tenho a livre escolha de não seguir esse caminho? Sim. Você pode sim não seguir aquilo que ele tem escrito para nós. É só você olhar para a sua biografia. Quantos sonhos, projetos você mesmo estragou porque não seguiu aquilo que o Espírito Santo estava te conduzindo. Pelo medo, pelas circunstâncias, você foi se deixando moldar e ficou ali no banco da praça, vendo as coisas passarem. E cá entre nós, é muito mais fácil, não é? Ficar no banco, vendo a vida passar, vendo as coisas acontecendo. Agora, se tornar um coadjuvante exige algo. E nós podemos sair dessa posição e ir para coadjuvantes? Sim. E quando nós tomamos essa postura, nós nos tornamos e nos encaminhamos novamente para o trilho do Senhor, para alcançar o objetivo final que Ele tem para todos nós, que é a salvação eterna, para que um dia, lá na eternidade, nós estejamos sentados no grande banquete celestial. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, muitas pessoas, e deve ser de inspiração para nós, muitas pessoas tiveram essa audácia. E quando nós olhamos para João capítulo 4, do 1 ao 54, nós não vamos ler aqui, mas nós encontramos ali uma mulher que era apenas uma figurante.
ia vivendo a vida em meio às turbulências. Em dado momento ela encontrou Jesus, aquele que é o protagonista central dessa história. E o texto lindíssimo, ele vai desenrolando uma narrativa, uma conversa de uma mulher que estava ali vivendo aquele papel de figurante, e de repente ela se dá conta de com quem ela estava conversando. E aquela mulher passa de ser figurante para ser alguém, uma coadjuvante do protagonista central. O texto bíblico, e destaco aqui verso 28, em seguida a mulher deixou ali os seus potes, voltou para a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse, tudo o que eu tenho feito até aqui, será que ele é o Messias? As pessoas começaram a perguntar. Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. A mulher não queria saber se as pessoas iriam acreditar ou não. Ela foi para a cidade. E essa é a primeira missionária da Bíblia, que deixou de ser uma mera figurante e se tornou uma protagonista. Tanto isso é que Samaria, uma das cidades que tinha uma grande desavença com os judeus, Samaria é impactada pelo anúncio do Evangelho através desta mulher. Se nós queremos sair do cena de protagonistas, de figurantes, nós vamos precisar nos envolver, ter uma intimidade com o Senhor. Isso nós fazemos através das Sagradas Escrituras. Mas cuidado, porque essa biografia, até os ateus a leem, e às vezes a leem com muito mais esmero, mas através da ação do Espírito Santo, as Sagradas Escrituras, e quando nós abrimos a nossa porta da nossa vida e deixamos ela impactar a nossa vida, algo começa a ser transformado. Eu gosto muito de assistir vídeos. No passado eu gostava de ler as biografias de pessoas que fizeram alguma diferença. E algumas biografias eu até comecei a ler, mas são muito longas por vezes, né? Vou confessar aqui para vocês. Então, as biografias, por exemplo, de Barack Obama, a pessoa que ali na biografia até demonstra a sua trajetória, o que o condicionou a ser quem ele foi. Eu li a história dele, vi vídeos sobre este homem, mas apesar de conhecer, ele não me conhece. Ele nunca tomou um café gelado comigo, nunca entrou na minha casa, faz a mínima ideia quem eu sou. Agora o autor e consumador da nossa história, dessa biografia, já sentou inúmeras vezes comigo, tomou café comigo, conversou comigo e eu com ele, e eu deixo aos poucos de ser um figurante e me torno de fato um coadjuvante nessa história. Não é uma biografia, mas é de fato a história do autor da nossa vida, da minha e da tua. Então talvez hoje seja um momento muito oportuno de nós, talvez você, eu, novamente rogarmos a Deus, buscarmos, clamarmos, pedirmos: Senhor, eu não quero ser um mero figurante, eu quero ser um coadjuvante nessa história. E mesmo que isso venha com alguns pesos a serem lidados, mesmo que isso me tira de um conforto, porque o Senhor não quer que nós apenas vivamos no banco da praça, dando milho aos pombos. Ele quer que nós sejamos integrantes dessa biografia, dessa história. Por isso eu convido você a fechar teus olhos agora, inclina tua face, enquanto eu vou orando por você, que você possa também incorporar essas palavras. Senhor nosso Deus e Pai eterno, Tu és misericordioso, e mesmo nós sendo pessoas tão falhas,
Tu sempre de novo vem ao nosso encontro, nos dando a oportunidade de recomeçar. Senhor, nessa noite nós queremos clamar e pedir, Senhor, transforme a nossa vida. Nós não queremos ser apenas figurantes, mas nós queremos ser coadjuvantes nessa história que Tu tens escrito para nós. Senhor, tira-nos dos bancos com pessoas passivas e nos torne de fato pessoas que estão ao Teu dispor. Que o Espírito Santo, que nos comove, que nos constrange, que nos transforma, que nos liberta, possa inundar o nosso coração. Mais uma vez, Senhor, nós clamamos. Tira-nos dessa posição de figurantes. Ó Senhor, nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós queremos cantar o próximo hino e agradecer de fato por tudo que Deus tem feito em nossa vida. E este é um hino muito bonito, porque ele diz em dado momento que Deus não desiste de nós. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do